boemba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o 63º episódio. Eu ia falar até o final dessa década, né, desse decênio, não são 10 anos, enfim, até chegar aos 70 eu vou acertar. Mas eu já acertei logo agora, né, não falei 60º, eu falei 60º, então eu estou bem comigo e para com a língua portuguesa. E não sem antes de mais nada, eu chamo ele, César Dario Cabreiro, Cesarino, que coleciona vitórias nessa vida, para falar com a gente um pouquinho. Como vai? Salve, salve, queridos amigos. Eu acho que eu tô mais para colecionar fracassos, mas de qualquer forma eu diria que estaria o nosso querido apresentador Felipe Lima um pouco mais pudico, tirando o sexo da cabeça? Não sei, fica a questão aí. Depois vocês nos respondem por onde vocês quiserem. E se não quiserem, não respondam também, porque de tristezas já estamos cheios. Aliás, uma coisa que a gente nunca falou nesse programa foi sobre sexo, né? Eu acho que caberia um dia a gente falar. Não, é verdade, uma abordagem jovem. Eu fiz a relação da tristeza com o sexo. Ah, sim, muitas vezes pode acontecer. Talvez para as nossas esposas, não sei. Mas chama o Nenê já, porque a gente tem já começado a conversar muito sem o Nenê. É verdade, né? Aliás, eu vou inverter, eu acho que dos 70 pra frente eu vou chamar ele primeiro e depois você. Legal. E aí, neninhos? Guilhermo Lemos escrevemos. Como você tá, querido? Tudo zero bala, igual um trem bala, e você? Ah, tá bala ou tá mala? Tamo bem, né? Tamo Farinha fumaça. Farinha fumaça. Farinha fumaça. Farinha fumaça é hard. Que maravilha, que maravilha. Estamos, acho que todos bem, todos plenos e satisfeitos, né, com a própria existência, colecionando vitórias e fracassos, é ou não é? E eu quero saber quem está acompanhando a gente nas nossas lives, né? Toda quinta-feira lá. A gente deveria marcar um horário, né? Isso, vamos fechar 8 horas? O que vocês acham? Fechou. Pode ser. Eu acho que toda quinta às 20 horas... É o horário nobre das lives, talvez. Eu diria que entre as 8 e as 9 o bicho pega ali na coisa. Aliás, uma curiosidade, eu não sei se vocês têm um hábito ou não, tem um amigo meu que eu falo que às vezes eu entro no Facebook pelo computador, ele acha o fim do mundo, fala que é uma derrota, coisa de gente acabada, não sei o que. Eu falo, gente, eu prefiro muito mais mexer pelo computador do que pelo celular, né? E aí eu descobri esses dias que eu já sabia que dá pra entrar pelo Instagram, e nesse negócio de quarentena eles ampliaram o que dá pra fazer. Então você consegue acompanhar live, stories, etc e tal, responder mensagem, comentar na foto dos outros. Você só não consegue mesmo postar a imagem, né? Mas todo o resto você consegue fazer pelo desktop. Eu achei bastante bom, porque a gente passa o dia no computador, né? Pelo Instagram, no Instagram, tô dizendo. Ah, tá. Então, como a maioria das lives estão acontecendo lá, enfim, é uma possibilidade a mais. Você tem que ficar segurando o celular, enfim, você assiste pelo computador. Eu achei bom, achei legal. Mas as pessoas não conseguem fazer, né, pelo computador, né? Não, nem postar, nem fazer. Aí pra fazer, vai pro YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta agora, só por uma preocupação pessoal minha. Você já tinha falado que não dava pra fazer? Tinha. Ah, tá. Não, cara, então realmente eu preciso... Minha memória tá horrível. Tipo, as pessoas falam uma coisa, dá 30 segundos depois eu pergunto... Mas isso não é falta de atenção? Não tô dizendo... Não, é verdade, porque eu tenho muito isso. Eu não tô prestando atenção numa coisa e eu me perco, realmente. Não, mas não é. Não sou o cara mais focado do mundo também, mas tem acontecido umas coisas assim absurdas, assim. Tipo, outro dia eu respondi um e-mail que não era pra mim. Sem perceber. Bateu o e-mail, eu li, eu respondi, pô, desculpa, pô. Bom, outro dia Ferreira Espeto de pau, não sei o que, mandei.
acabei de mandar, deu 5 minutos, minha coordenadora deu risada e falou, cara, era o outro César. Tudo bem, pelo menos era pro César. Mas assim, não era comigo, sabe? Isso me lembra 2 histórias. A primeira que ligaram pro irmão do Nenê uma vez. Alô, tudo bom? O Júlio tá aí? Pode falar. Ô, Júlio, tá bom, querido, tudo bom? Que maravilha. Bom, ficou 10 minutos falando, sabe-se lá com quem, porque ele não é o Júlio. E a segunda coisa é... E você falou que você respondeu um e-mail que não era seu. Eu não sei se eu já contei aqui que eu paguei uma conta de luz que não era minha. Eu comentei. Você falou alguma coisa disso. Mas fala de novo, eu não me lembro. Eu recebo, aí eu não me lembro. Eu recebo as contas, as minhas não, mas as da minha avó, que eu pago as contas todas, eu que cuido dessa parte, que eu recebo por e-mail, né? E aí eu recebi da Enel ali, não sei o que, recebi o e-mail, abri, copiei o código de barra, paguei R$77. Aí eu falei, nossa, normalmente dá uns 150 por aí, 77, que bom. E não sei o que. Aí passou, eu tava vendo ali, subindo os e-mails, outro e-mail da Enel. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Eu já paguei, daí eu olhei, daí, né, opa, peraí, fui, chequei, bati. Notificação de corte da sua avó. Não, cotejei, eu paguei a conta da Bianca Fenner. Falei, meu Deus do céu, paguei a conta, R$77, não é? Falei, pô, daí dá aquela sensação de imbecil. Aí você vai ligar pra Enel, olha, no momento de pandemia estamos com pouca atenção, resolva pelo nosso site. No site não tem um botão escrito, paguei a conta do terceiro, me ajude. Aí você vai, aí você fala, mas eu tenho que entrar pela minha conta, pela conta da minha avó ou pela conta de quem eu paguei? Aí ninguém sabe te dizer, aquela coisa toda. Eu fui atrás do nome da menina, entro lá do jornalista investigativo, né? Fui atrás, consegui achar, né, e-mail dela e um telefone de uma empresa que tem o nome dela. Daí liguei, já era meio de noite, atendeu um cara, que é uma empresa, aqui perto, aqui na Vila Santa Catarina. Aí é uma empresa de gás. Falei, bom, tudo bom, a Bianca tá... Não, a Bianca tá afastada, tá grávida, aí não tem como falar com a Bianca, não. Falei, mas ela é proprietária? Não, ela trabalha aqui. Eu já falei, como que tá em nome dela, a empresa? Não, eu não sei que rolo que ela tem com o patrão, não. Falei, meu Deus. Bom, falei, então, olha, a situação é essa, é meio estranho, mas a situação é essa. Eu precisava falar, parece golpe, né? Falei, eu precisava falar com ela, vou ver o que eu consigo, não sei se ela vai responder, vamos ver. Falei, tá bom. Eis que dela me respondeu o e-mail, né? Eu falei, pô, expliquei a situação no e-mail. Falou, tudo bom, me passa sua conta, vou conferir aqui, me passa sua conta, eu te pago, tá bom. E eu passei. E o Banco do Brasil tem uma maldição que a agência, não sei porquê, é 0813-3. E, né, como... Enfim, a matemática nos ensina, a gente elimina o zero à esquerda. E muita gente deposita, porque qualquer TED que você faz, a agência são 4 dígitos. Só no Banco do Brasil que são 4 mais o dígito. Então as pessoas eliminam o zero e colocam 8133. Não existe. E aí ela me mandou, ela fez o TED e, pô, maravilha, tal. Eu, puxa vida, obrigado, o Brasil funciona, que maravilha, que delícia, não sei o que, obrigado. E não caía, daí eu fui olhar. Daí falei, puta, ela fez isso, ela depositou na agência errada. Daí eu mandei outro e-mail, falei, tudo bom, Bianca, olha, desculpa a amolação, mas olha só, por A mais B você depositou errado, falha do Banco do Brasil, enfim, etc e tal. Por favor, se você vai reparar que voltou dinheiro para sua conta, se puder depositar na minha, inclusive tira o valor do TED, que eu nem tinha falado da outra vez, mas foi um erro meu, enfim, tira o valor do TED e tal. Nunca mais me respondeu, nunca depositou. Olha aqui, né, então... eu não entendi agora, eu não quis interromper porque você estava muito empenhado, assim, eu não podia quebrar o ritmo da história. Mas eu não entendi ainda, tipo, por que chegou até você essa conta? Não assim, faço a menor... Não, por e-mail? Por e-mail, eu recebo a conta por e-mail, até aí normal, né? Sim, não, tá, beleza, mas veio a conta dela veio no seu e-mail? Veio a conta dela, veio 2 vezes. Mas a Enel errou, então? A Enel errou, foi erro da Enel, mas aí eu vou... Vai brigar com a Enel, se devolver o dinheiro eu pago o dobro pra você. Não existe brigar com a Enel, você errou, tem que ver. E recebi de novo. Eu já briguei depois. com a Vivi e ganhei, cara. Eu nunca ganhei nada nesse sentido, assim. Talvez se fosse muito atrás. E ainda me deram 6 meses de plano grátis. Olha que maravilha. Cobrança indevida. E não era assim nenhum absurdo, não. Eu fui de birra mesmo. Talvez eu... Tribunal de Pequenas Causas? Cara, não, eu fui no Procon direto. Procon. Aí se não resolvesse, o próprio Procon falou, ó, se eles não retornarem e tal, aí a gente orienta que você procure o Tribunal de Pequenas Causas, tal. Mas era uma coisa assim, tipo, era um telefone que era meu, era uma conta de... Oh, meu Deus, essas contas que é com plano controle. Sim. E, sei lá, e era uma linha minha... E quando eu fui pra Inglaterra, eu dei o telefone pra minha mãe, por alguma razão, enfim, ela precisava trocar. Não, mas então, fica com o meu aí direto.
E sei lá, eu pagava, não lembro, R$49,90, alguma coisa assim. Aí também um dia, por alguma razão, minha mãe falou, paga pra mim a conta aí e tal, não sei o que e tal, depois a gente acerta. Aí eu fui ver, estavam cobrando, sei lá, R$69,90, vai, uns R$20 a mais. Aí eu paguei, né, pra não correr o risco de cortarem, minha mãe ficar sem telefone. Eu falei, mãe, mas por que estão cobrando isso? Ela falou, não sei, não, sempre foi assim, não foi. Eu falei, imagina, mãe, você tem alguma conta aí, dá a última conta mais antiga que você tiver aí. Aí ela pegou, já tava uma cobrança, entendeu? Eu falei, você foi informada? Avisaram pra você? Ela falou, não. Você aceitou alguma coisa? Eu falei, não. Tanto que a linha tava no meu nome ainda. Então, assim, teoricamente eles nem aceitam, né? Tem que ser o titular da linha, qualquer coisa assim. Eu fui no Procon, lá na Sé ainda, no Poupa Tempo. Levei essas contas, expliquei a situação. Eles entraram lá, fizeram o procedimento, não sei qual que é, mas enfim, entraram em contato, solicitando que eles me ressarcissem toda essa cobrança indevida com juros e correção num período de tantos meses lá, enfim. Eles me responderam dizendo que realmente pediram desculpa, me pediram, né, solicitaram um número de conta, de banco, qualquer coisa assim. Pagaram com juros e correção tudo aquilo que foi cobrado indevidamente, e ainda como cortesia, uma maneira de demonstrar que eles não estavam agindo de má fé, eles ofereceram 6 meses de plano controle grátis naquela linha. Aí eu vi vantagem. Dá um trabalhinho e tal, mas é isso, cara, a gente tem que ir. Porque assim, eles devem dar esse... posso ser processado por conta disso. Eles devem dar esse golpe em 1 milhão de pessoas. E 5 vão atrás. Entendeu? Aí, é mais barato. Paga ali, acabou. É bem isso. Já que a gente tá nessa seara, fugindo do tema ainda do podcast, mas é bom pra colecionar histórias, né? E eu tô com aquele... Não sei se vocês acompanharam de longe, no final do ano passado eu tava com um problema de que um cara de Minas Gerais criou um Team Controle, não sei se era Team Vivo Controle no meu nome, e tinha feito uma dívida e não tava pagando. A operadora resolve isso de maneira assim, relativamente rápida, coisa de 10, 15 dias eles resolvem e tiram o débito do seu nome. Aí no começo desse ano me cobraram de novo os mesmos valores, estavam querendo negativar o meu nome, e eu descobri que essa pessoa vem criando assim, meio constantemente algumas linhas telefônicas do meu nome, sejam pré-pagas ou controle. Mas é específico com você o negócio. Esse foi aquele que a gente até ligou, não foi? Isso que falaram, foi esse? Vocês tentaram ligar no ar? Foi esse mesmo. E como que acabou essa história? Então, como que acabou? Não acabou. De vez em quando aparece, cara. A mais recente foi no comecinho de abril até, que eles desativaram. Só que assim, eles levaram umas 2 semanas pra desativar a linha. E eu ligava lá todo dia, copiosamente, várias vezes por dia. E atendi uma mulher e, cara, eu azucrinei a vida dela. Ela no começo demonstrou uma certa boa fé. Ela falou assim, não, essa conta... Eu perguntei, pô, de quem que é esse número, né? Ela falou, não, esse número é da minha amiga. Eu falei, você não é titular? Ela falou, não. Eu falei, então, vou explicar. Eu falei, esse número tá no meu nome. Ela falou, não, isso não é possível. E aí eu vi que a mulher começou a ficar com a birra, assim, ela deixou de me atender. Eu falei, pô, eu quero resolver, me ajuda a resolver. Se você também não sabe disso, pô, os dois estão no vídeo. E aí eu vi que também ela tava com má intenção. Cada vez que ela me atendia o telefone, eu xingava ela de todos os nomes possíveis. Cara, virou baixaria. Baixaria, assim, cheguei a falar que ela ia passar o resto da vida dela trabalhando em banheiro de rodoviária pra me pagar, que eu ia processar ela. Um absurdo, assim, me fez até mal falar todo esse tipo de coisa pra mulher. Eu queria falar, isso gera um desgaste emocional muito grande. Tem algumas pessoas que despertam algumas coisas na gente que fazem mal, mas a gente perde o controle, né? Pois é. Só que aí que tá, eu achei até um site da Anatel que você consegue consultar todos os números pré-pagos do seu CPF. E a própria operadora fala assim, não, tem no nome o CPF, qualquer endereço, a gente cria uma conta. Cara, eu precisava criar algum jeito de bloquear essas operadoras de criar contas. Sei lá, nem mais pra mim não pode criar conta. Sim, mas você deveria consultar um bom advogado e resolver isso. Pois acho que era essa a resposta que eu precisava, assim, meio judicial mesmo. Então, sim, eu falar, mas o grande problema é que acho que é isso, né? Mais uma vez tem um pouco a ver com o que a gente tava conversando em off, mas o sistema precisa de um nome e de um CPF. Se você tá ferrando uma pessoa do bem, azar, o sistema aceitou, o problema é da pessoa.
Pois é. Sim. Mas o que eu não entendo é assim, é tão simples criar um controle até eletrônico pra isso. Pô, eu trabalhava no Nubank. Você precisa tirar uma selfie com o documento. Cara, isso já resolve 98% das tentativas de fraude. Liga a TIM quando você compra um chip na banca de jornal. Assim, cara, pra ativar, manda CPF, endereço, nome da mãe e uma selfie com o seu documento. Cara, e esse cara não consegue mais abrir uma conta no meu nome. Sim, é que a questão é aquilo. Alguém precisa checar isso. Eu acredito que alguém humano precisa checar isso. Quem? Humano? Precisa alguém humano. E daí entra na questão de braço, né? Mão de obra, trabalho, gasto, enfim. Mas é complicado, esses rolos. Cara, mas pensa o que tem de ativação. Porque, bom, vocês não andam em transporte público, mas assim, é comum nas saídas de metrô, em pontos de ônibus e tal. As pessoas têm as banquinhas ali dos caras vendendo chip de celular, entendeu? Tá. Então, assim, deve ser um volume de ativação de número. Sim. Bom, não precisa falar mais nada que tiveram que adicionar um número a mais nos celulares, né? Senão não ia ter vazão, não ia ter número pra todo mundo. Essa é a maior questão. Mas esse número, se todo o primeiro número era 9... Não, então, mas eu pensei... Ficou tudo igual? Não, eu quebrei muito a cabeça por isso, mas, sei lá, antes o meu é 98582, o seu é 9903, sei lá. Só que agora pode ter o número 91234, entendeu? Sim ou não? Acho que sim. Eu também não sei também, porque não existe o 1, 2, 3, 4? Não, existe o número, sei lá, o meu antigo número de casa era 5041-6942. Isso. Se eu colocar um 9 antes, vira um número novo, não vira? Vira. Então pronto, acabamos de ganhar mais um número de celular. Você entendeu? Mas outra pessoa não consegue ter os mesmos 8 últimos números, porque o primeiro dela vai ser 9 também. Ela ganhou esse novo número e acaba que o número antigo dela morreu. Que número antigo dela? Por exemplo, o meu telefone, não vou dar meu telefone aqui, mas enfim, dá os 4 dígitos. Vou dar os 4 primeiros. 7096. Certo. A partir do momento que acrescentou o 9, sim, eu passei a ser o dono do 97096. O 7096 só não existe mais, perfeito. Então, não existe mais. Então, assim, ninguém vai... temos um número novo e alguém pode utilizar esse número. Não, porque eu tô passando a utilizar esse número. Não, mas é que tá o ponto. É isso, né, Nenê, que você tá falando? Não, mas você tá falando dos números de celulares, de fato, os que começavam com 8, 9 e 7. Se eu não me engano, antes de acontecer isso, com 4, eu tô enganado. Não, 4 nunca foi número. Então era 7... 9 e 8 os números celulares, certo? Esses todos ganharam 9 antes e isso tornou um número. E não existem mais um número de 8 dígitos, começando por 8, 9 e 7. Mas existem os números, né? Começando por 3, por 2, por 5, enfim. Esses números continuam existindo. A questão é que agora você consegue ter o 9 e qualquer outro número, entendeu? Independente se ele já existir o número comercial 931324000, mentira, o 31324000, agora vai ter o celular 931324000, que é outra parada, entendeu? Então você querendo dizer o seguinte, que pode ter um fixo e um telefone com os mesmos eu 8 entendo que sim, aí tá? Faz sentido. Eu entendo que sim, mas digamos que não possa exatamente isso, mas só se puder adicionar, por exemplo, 1, imagina um 91 91 né? Porque não existe nenhum telefone começando por 1, concorda? Só por isso você já ganhou uma porrada de número. Concorda? Tá. Cara, e olha que louco, né? Não, acho que agora eu entendi, porque eu comecei enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar numa outra situação que eu acompanhei, por exemplo, em Cesário. Quando eu mudei pra Cesário quando era criança, todos os telefones eram 461 e os 3 últimos números mudavam. 3 não, os 4 últimos. Os 3 últimos eram 6 números só. Jura? Era 46, juro, era 46, tracinho e os últimos 4. Os últimos 4? Não, então, mas escuta o que eu tô falando. Qual que era o perfil, não sei como é que chama isso ali. Mas o formato dos números de telefone no início dos anos 90. O padrão. O prefixo ali, o prefixo é o mesmo no final. Eram 2 números e mais 4, né? Eram 2 números, dígito e 4. Desculpa te interromper. Isso, você tá falando de 6 números, cara, é muito, muito, muito antigo. O perfil eram 3 números e mais 4 nos anos 90. Eu sou dessa época, de 6 números.
Cara, repensa bem, não faz sentido, Cesário. Desculpa te teimar. Você tem certeza absoluta? O número era... Porque assim, o número da minha casa era 461320. Talvez então no interior fosse assim, porque em São Paulo, assim, o número da minha avó, 240-2482, desde muito, muito tempo era assim. Depois virou 5044. Entendeu? O início, mas era 240 e todos os telefones de São Paulo, do meu pai 278-7941, da minha mãe 241-6942. Talvez no interior, então, pode ser. Mas porque assim, 6 números, cara, é muito, muito, muito antigo, muito antigo. Bom, enfim, o número era 46, dígito e os últimos 4. Como o Cesário era um ovo, todos os números eram 46, dígito 1, e aí só mudavam os 3 últimos. Certo. Depois de um tempo passou para 246, tracinho 1, e mudava os 3 últimos. Aí passou 246, aí começou a mudar. Isso não era mais 1, tinha números novos que mudavam. 2, tal. Beleza. Aí depois eu ainda peguei, que hoje é 3246. Certo. E o número tal. Mas quando eu mudei pra lá, moleque e tal, a gente falava o telefone um do outro, só falava os 3. Qual é o telefone da sua casa? 380. Entendi, 824. 362. Porque os 4 primeiros. Era tudo igual. Eram iguais. Entendeu? Que engraçado. Em Joanópolis era assim, você lembra, Nenê? Acho que é assim até hoje. Assim os até fixos hoje, da né? cidade lá. Acho que é 4539. O começo, saúde final também. Exatamente. É isso aí. Loucura. É por tudo isso. As placas de carro, por exemplo, agora um novo modelo, mesma coisa. É o 3º modelo já, né? Na verdade, deve ser o, sei lá, 6º, porque que a gente lembra da nossa época era o YZ amarelo. 1889 amarelo, aí depois agora o atual, o pré-atual, né, e o atual. Mas antes ainda, você for olhar lá atrás... Inclusive ficou bem feia essa placa do Mercosul, né? Perdeu o charme, não sei. Eu não gostei. Pra mim, tanto faz, eu acho, na real. Eu acho que eu só não gosto porque eu não consigo saber de onde as pessoas são. Assim, eu gostava sim. Puta, esse carro veio de Palmas, do Tocantins, sei lá. Sabe? Eu gostava da gente disso aí. Era legal, assim, sabe? Ter essa identificação, assim, sabe? E agora, tipo, qualquer carro é de qualquer lugar, né? Pessoal, bom, vamos às dicas? Pelo amor de Deus, vamos falar que viemos aqui, ó. O assunto é uma delícia, mas vamos lá. A gente um assunto a mais, né? É isso que eu ia falar. Na real, assim, a gente vai meio que... Com isso podemos concluir que colecionar é animal. Colecionar números é ótimo. Vamos falar de coleções hoje. E é um pouco disso, um passeio por todas as coleções, das figurinhas, as moedas, aos selos e as estranhezas que cada um de nós coleciona, ou já ouviu alguém colecionar, e vamos ver para onde isso nos leva, né? Até eu conversando com uma amiga minha hoje, falei, ela perguntou, qual vai ser o WCast essa semana? Eu falei, vai ser sobre coleção. E aí eu falei, cara, eu abri mão disso tudo, minimalismo, não sei o que lá. É uma questão também que o Nenê, eu sei que é muito apegado ao minimalismo de alguma maneira, né? A vida dentro de uma mochila não cabe para levar, não dá para levar coleções, né? Dentro de uma mochila. Então tem esse lado também. Mas eu começo perguntando a vocês, queridos Nenes, querido Cesário, o que vocês já colecionaram e o que vocês eventualmente colecionam hoje em dia? Bacana. Quem começa? Eu posso começar porque acho que eu vou ser mais breve, na real. Nada. Porque, próximo. No passado, depois que vocês sugeriram, eu comecei, eu me dedico, cara, comecei a pensar ali, né? E eu tive por muito tempo, quando eu era moleque, coleção de latinhas. Legal. Sejam elas do que for, de cerveja, refrigerante. E era um negócio assim que eu levava bem a sério. E inclusive de parentes meus que iam viajar para outros lugares, chegaram a trazer presente para mim. Aí depois de um certo tempo a coisa começou a tomar um pouco mais de tamanho. Aí tinha um outro amigo meu de Tatuí também, que a gente estudava junto, que colecionava. A gente resolveu juntar as coleções. Louco. Era uma bela coleção, inclusive. Mas aí chegou uma hora, quando eu comecei a me mudar muito, aquilo incomodava demais, sabe? Aí chegou uma hora que eu, sei lá, dei fim, nem sei, joguei fora, não lembro direito como é que foi. Mas isso aí vale uma grana, né? Você sabe, tem gente que vende isso, negocia, enfim, é uma coisa que, como qualquer coleção, né? É uma coisa que vale uma grana. No meu caso, como era moleque, era mais a questão ali de ter aquele
aquele meu universo, aquela bolha ali dos amigos, né? Uhum. Então era muito mais ali, né? Não chegou a extrapolar no sentido de ir pra procurar ou entrar em contato, até porque também na época não tinha tanto essa... era o comecinho da internet, né? Enfim, não era tão comum de você localizar outras pessoas, então acabava sendo meio que aquele seu núcleo mesmo, e com essas pessoas você trocava, você comprava, trazia. E etc. Isso naquela época. E aí, como eu falei também, depois de grande eu passei a colecionar alguns fracassos que eu tenho muito orgulho e que fazem de mim quem eu sou até hoje. Eu acho essencial, é a velha história. Não podemos deixar o fracasso não subir a cabeça, né? Esse é o grande desafio. Não, tô brincando. Na verdade, eu coleciono muitas coisas, muitas histórias, muitas mudanças. É bacana, mas eu só não queria partilhar. Né? Pô, às vezes nem são tanto. As melhores coisas, também, né? Pensando, tô começando a repensar que eu acho que na minha adolescência, na minha pós-juventude, eu bebia demais. Então tem coisas que eu não me lembro tanto. Eu pensei, poxa, como é que terminou aquilo e tal. Tem seu romantismo, mas tem hora que você fala, não precisava tanto, entendeu? Uhum. É verdade. Mas enfim. E você, Neninhos? Então, eu até peguei aqui um cestinho que eu tenho, onde eu guardo. Acho que quando a gente fala de coleções, tem uma coisa um pouco saudosa nelas, né? Coisas antigas, principalmente, ou que marcaram algum momento da vida. Sim. Eu tenho nenhuma delas, assim, eu não tenho nada que marque, assim, a não ser 2 coleções que eu tenho em conjunto com o meu irmão, que tá na casa dos meus pais, que é o Mini Crack e uns carrinhos da Coca-Cola que eu acho que não fizeram muito sucesso. O Mini Crack, sim, foi uma coisa estrondosa. Mini Crack foi uma febre. Não tem alguém... Acho que não tem alguém da nossa geração que não teve um, pelo menos. Mas era muito legal, cara, vai. Aqui, ó, tá na minha mão aqui como é que chamava? Tinha o trio, não sei como é que chamava, mas era o Ronaldo. O Dunga, o Ronaldo e o Romário. Tá na minha mão. Nossa, aqui, e era raríssimo, né? Eu lembro que era raríssimo. Claro, Isso aí é Copa de 98, não é? 94, né? Não, acho que é 98. 98, hein? Que eu lembro de trocar isso em pizzaria perto de casa. Nossa, Mini Crack, realmente, cara. Eu tive alguns, mas eu lembro da coleção de vocês. Nem sabia que existia até hoje. Realmente foi a maior que eu já vi. Acho que você tem a coleção completa, não? Cara, não sei se é completa ou se falta um. Uma coisa assim. Preciso até confirmar com o Gabriel lá. Bom, acho que tem a impressão talvez que faltasse um. Em Mercado Livre pra que te quero. Qual que é e vamos atrás disso aí, pô. Porra. Agora nem eu que não coleciono nada, eu vou fazer questão de tentar ajudar, porque... Vou falar com ele. Os Mini Cracks que era da Coca-Cola, né? É da Coca. Puta, que realmente... A Coca antigamente teve boas coleções, ótimas, né? Ioiô, eu tinha uns ioiô. Agora vocês estão me fazendo lembrar, tô feliz de novo. Puta, uma que eu gostava também eram umas mini garrafinhas deles coloridas, acho que de alguma Olimpíada. E que tinham umas bolas da Olimpíada de Atlanta. Vocês lembram? As bolas de... de espuma, não é? Olha com aquele clássico ursinho polar, né? Sim, sim. Puxa vida, Coca-Cola que nos ouve, que eu sei que ela é nossa ouvinte. Cadê as coisas legais? Que hoje em dia virou tudo Instagram, né? Promoção do... Acabou, não tem lugar pra trocar. A Coca-Cola estimulava altas coleções, é verdade. Porra, nossa, boas lembranças. Esse dos carrinhos, acho que eu lembro qual que eram uns caminhõezinhos, não eram? Desses carrinhos eu não lembro, né? Eles seguiam uma ordem também meio cronológica. Quando eu for de novo, quando puder sair de casa, normalmente eu vou tirar uma foto na casa dos meus pais, aí ele manda pra vocês. Pô, legal. Excelente. Porra, olha, você mexeu agora na memória afetiva. Que delícia. Mexi no fundo do baú, não mexi? Porra. Agora você falou do ioiô, rápido. O ioiô é engraçado, porque assim, não se vê ioiô, né, hoje em dia. Às vezes aparece um chinês ou outro fazendo miséria com ioiô, mas se eu quero comprar um ioiô, eu não sei, cadê? Eu quero um ioiô agora, onde eu compro? Eu comprei um não faz muito tempo na AliExpress, Você comprou um ioiô? Mas foi assim, já nem tenho mais. Faz tempo. É um jogo, cara, aqueles meio de competição, sabe? É o que eu quero, um jogo de competição. Pesado. Eu vou te arrumar um. Porra, ioiô. Nossa, essa época do ioiô, nossa, era febre, cara. E a gente brincava muito de ioiô na escola. E aí, tipo, você comprava cordinha pra repor, porque ela desgastava e tal. Nossa, e eu lembro que às vezes você fazia o movimento de fazer ele dormir, que a gente chamava, né? Jogava pra baixo, pra embaixo.
Aí às vezes você jogava e fazia volta ao mundo, que era girar inteiro e trazer na mão. Às vezes a corda Quebrava, estourava. quebrava alguma coisa. Meu amigo, eu voava, mas voava de um jeito que você fala, pelo amor de Deus. Clássico. Me Eu nunca fui ferrei bom por no causa de uma ioiô. corda. É engraçado, eu nunca fui bom assim nessas coisas. É que nem jogar peão. César deve ter jogado muito peão na vida. Pior que não, cara. Eu aprendi a jogar peão com você, Joanópolis. Eu joguei muito peão, era uma delícia, assim, mas eu jogava o peão ali, mas tinha uma galera que fazia também miséria, pegava e dava nó, e jogava e pegava na palma da mão. Eu, coitado de mim, eu tenho meus peões até hoje. Nossa, peão. Eu tenho, eu sei exatamente onde está, na casa da minha mãe. Pintava, era um barato, peão, que delícia, que coisa boa. E que mais, Nenê? Tem mais coleções aí pintando na área? Então, o que mais que eu tenho aqui, ó. Eu fiz algumas aquisições, aí eu não posso chamar de coleção, talvez, porque eu vejo coleções como começo, meio e fim, né? Assim, por exemplo, qual lançou a coleção dos mini cracks? Tinha um número limitado. Não, porque senão o selo não cabe nisso, né? Sim, tem colecionador de selo aí. Ou gente que tá colecionando carro, por exemplo. Você pode ter coleção. Coleciona o quê? Capa? Mas, Carros. Ah, bom, é uma coleção tanto quanto audaz. Mas é você isso, um vê colecionador no de carro. Tem gente que... Mas então, aí pequenas coisas que eu comprei, principalmente na Benedito Calixto. Adorava ir lá, sábado de manhã, assim, e comprar algumas vilharias. Se eu não me engano, desculpa te interromper, a primeira vez que você foi lá, você foi comigo, não foi? Foi com você, foi isso mesmo. Que beleza. E lá, nessa mesma aquisição, eu comprei 2, depois eu voltei lá e comprei mais 2. Acho que em vezes diferentes. Mas eu tenho 4 Zipos antiguíssimos. 2 eu até levei na Victorinox pra eles repararem a máquina. Cara, é uma coisa assim, aquelas coisas de garantia vitalícia. Repararam de graça e na hora. Assim, garantia vitalícia, eu achei bem legal. A Victorinox é o que ela é dona da Zippo? É, a dona da Zippo e daqueles canivetes suíços. Sei. Não sei se tem outras coisas. Nossa, vamos falar sobre isso. Canivete, mas fala. E também ia falar de canivete, eu tenho 3 Victorinox aqui também antigos. 2 eu ganhei do meu pai e 1 eu comprei também na Benedito Calixto. E aí tem uma coisa aqui, cara, que um dia minha avó, mãe do meu pai, quando ele era vivo, deixou na casa do meu pai, dos meus pais, né, um saco antigo cheio de meio que quinquilhariazinha velha. E meu pai olhou e falou assim: eu não quero essa porcaria, toma você. Me deu, eu fui vasculhando, cara, eu achei uns chaveiros incríveis lá. Que ótimo. Então eu tô com 3 chaveiros aqui daquela época e um outro que eu vou falar dele aqui também. Um é do campeão brasileiro de 1990 do Corinthians, é um de couro com o emblema do Corinthians, meio que um brasão também do Brasil ao fundo. Uma coisa bem nostálgica aqui. Um outro que eu não sei quem é, parece ser tipo a cara de um político em alto relevo, em cima de um trevo de 4 folhas de metal. Não sei se é Getúlio Vargas, alguém assim. Não, Maluf que tinha, Maluf e o Pita. Que tinha, era o trevo de 4 folhas. Cara, Maluf não é. Nossa, mas esse cara tá com o bigodinho, parece o Hitler até. Coisa horrorosa. Bom, eu vou dar uma foto pra vocês. Um outro que sabe Deus de onde apareceu, que é um mini... Aquele negócio de timoneiro, sabe? Pra guiar navio, sabe? Parece aquele volante cheio de... Timão. O timão. Escrito Colégio Naval, sabe Deus de onde apareceu. Paulinho, será que não? Puxa. Mas como é que apareceu com minha avó isso? Ué, é tudo da minha família. Agora acabei de dar a solução do mistério. E um outro chaveiro incrível, o Felipe já teve contato com ele, que era do seu avô, que ele me deu, que era os 4 naipes do baralho. Tá aqui comigo também. Ele te deu aquele chaveiro? Maravilhoso. Que legal, não sabia, que ótimo. Ele me deu numa festa, acho que sua, cara, de aniversário. E é a cara dele, meu avô sempre é assim. Você fala, nossa, adoro tal coisa, e fala, é seu. E quantas vezes? Puta, acho que foi isso. Eu elogiei, acho que ele tirou a chave do bolso pra ver alguma coisa, eu elogiei, ele me deu, achei incrível. Tá aqui comigo. Aliás, eu tô aqui, Nenê, eu tô aqui com aquele chapéu. Cesário, desculpa que a gente tá aqui, mas que é uma coisa que meu avô comprou um chapéu na Rússia, cheio de coisa, assim, bem comunista, assim, enfim.
E eu comprei um pro Nenê. E aí, muito bem. Meu avô adorava usar aquilo. Eu falei, gente, cafonice. Bom, ele gostava, adorava, não sei o que. Ele perdeu o chapéu dele, extraviou numa mala. E ele ficava chorando as pitangas, tá? Um dia o Nenê foi almoçar lá, ele comentou, mas eu tenho um igual. Na hora, meu avô também, ao mesmo tempo que ele dava as coisas, ele pedia também. Ai, me dá, pelo amor de Deus, me dá, não sei o que. Guilherme, muito gentil, falou, claro, não sei o que. Próxima vez que ele foi almoçar lá, ele levou, ele agradeceu, adorou, enfim. E eu tô com esse chapéu aqui, ficou comigo. Acho que, porra, nada mais justo do que te devolver. Não só porque é seu, mas que seria um gesto. Não, seria um gesto justo. Porra, que beleza, lembrei agora disso. Maravilhoso. Foi de vocês, passou pra mim, voltou pro seu avô. Pô, é incrível. Muito bom. Agora deixa eu. Fala você. Eu queria só fazer 3 comentários curiosos. O Nenê falou de canivete. Cara, canivete, eu queria saber de vocês. O Nenê já falou, coleciona e tal, relação. Porque eu acho que canivete é um clássico, né? É uma coisa maravilhosa e tal. Eu tenho um problema grave que eu não posso usar porque eu roo unha. Então eu não consigo abrir nada do canivete. Então não me adianta. Isso mesmo. Mas eu acho interessantíssimo. Eu queria ser aquela pessoa que anda na cinta com canivete, com coldre, assim, com canivete. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o Zippo. Eu lembro da sua coleção, é muito bacana. Eu, ex-fumante, eu usei muito Zippo. Eu tenho um Zippo muito bacana que eu comprei no Free Shop do Paraguai. E o problema do Zippo, só não sei se o César já teve essa experiência enquanto fumante, ele é muito lindo, é um clássico, aquela coisa toda, só que assim, o fluido acaba de uma hora pra outra, e você fica vendido. Então, ou você é muito programado, de sempre tá enchendo e tal, ou você tem outro de stand-by, ou você fica na mão no meio de uma noitada, o que é muito ruim do Zippo, mas é um clássico maravilhoso. E a terceira coisa, Ninis, nessa questão ainda de velharia, você falou de colecionar carro, o seu pai, eu não sei se ele chegou já a desfazer ou não, mas ele tinha uma veraneio que ele reformou. Você nunca se interessou, porque você que gosta dessas coisas mais velhas, você nunca se interessou em não pegar pra você, mas fazer alguma coisa, dar uma volta, ou não sei, você chegou a ter relação com essa veraneio? Ele deu uma boa volta, inclusive, eu gostava dela. Eu fui com ela daqui até lá, pra lá onde mora minha tia, que ele foi deixar um envelope lá pra ela. E bom, eu saí com ela naquelas ladeiras da como é que chama aquela região? Sabe aquela Perdizes, porrada ali, de não é? Perdizes, porrada de madeira e o freio de mão dela, o freio de mão dela é uma doideira. Ele fica tipo embaixo, ele fica do lado da porta. Então você tem que puxar uma alavanca. Não, com a mão. Mas é muito Ele fica soltinho assim, não é? Tipo, você solta e ele desce. É isso mesmo. E o câmbio mas dela? Já se desfez, é na mão? É no piso ou é na direção? Não, é na direção. Mas a direção também é tudo diferente de mexer. São 3 marchas só. Mas ela é uma coisa do tipo, a primeira dela você vai até 40, 50 por hora, sabe? Tá. Então, só que ele já se desfez dela, ele revendeu ela. Conseguiu revender. Sócio dele lá, sócio na compra dele, que mas pena. Mas falando de canivete, eu adoro canivete. Você não chegou a ver ela, pessoalmente? Não cheguei a ver. Só ouvi falar. Pô, uma pena. Mas dá pra ver ainda, o cara mora aqui Sim, tá com o Serginho, né? E você falou do canivete, também sou apaixonado por canivete. Tenho meus 3. Mas você usa eles no dia a dia, não? Cara, tem um que eu deixo meio à mão ali numa gaveta na sala, que é porque assim. Sim, pra um fascínora. Não, porque assim, ó, a caixa de ferramentas fica lá na garagem. Então, às vezes eu preciso apertar um parafusinho numa panela, eu não vou descer pra pegar a chave e descer suave. Tá ali na mão, só pra fazer um ajuste fino, tá ali. Chegou uma caixa, uma encomenda, preciso da faquinha, navalho ela ali mesmo. Que maravilha. Muito bom. E o Cesário, de tudo que a gente não parou de falar aqui, você teve um comentário sobre alguma coisa? Não, eu também tive as minhas fases de Zippo também, mas não sei lá, às vezes me irritava um pouco também esse lance de acabar, bique, né? Bique é prático, né? Sim, Se é praticidade mesmo, é bique, não tem por onde. Verdade. Mas eu gostava, tinha os Zippos legais, nem sei que fim deu. Eu acho que deve estar nessa fase aí que eu falava que bebo demais e esqueço das coisas. E devo ter perdido, sei lá, enfim. Canivetes é algo que eu acho legal, mas também nunca fui um grande colecionador. Meu pai gostava, chegou a ter um ou 2 canivetes suíços bem bonitos, que eu também não sei que fim deu. Mas você não tem mais? Você não conseguiu conservar nada disso aí?
Não. Das coisas antigas que eram do meu pai e tal, tem um cronômetro muito legal, que é mecânico ali. O cronômetro do meu pai era professor de educação física, né? Sim. Então, um cronômetro de ponteiro, assim, super bacana. Que legal, bacana. Bem bonito. Você dá a corda no próprio relógio, ali no próprio... Uhum. Mas não é uma coleção nem nada, né? É algo que ele tinha, que ele guardava com carinho e tal. E tá na casa da minha mãe até hoje. Os canivetes eu não sei que fim deu. Os zipos eu também não sei. E a relação com o canivete, tipo... Sei lá, minha irmã ela fez agronomia, né, cara? O pessoal que estuda agronomia, acho que ele entra no primeiro ano, já compra o canivetinho e fica o tempo inteiro andando. Assim. É uma galera que ama, assim, tipo, eles usam, né? Porque então ali vai ter uma aula prática, alguma coisa, só que, sei lá, cortar um fio ou qualquer coisa assim, eles realmente usam muito, assim. Então, às vezes, sempre tinha em casa ali um canivete meio por perto. Mas eu também não acho legal, assim, e acho que é bacana exatamente por isso que o Nenê falou, entendeu? Sim. Porque o canivete, puta, quebra um galho pra muita coisa. Essa é a ideia. Você descascar uma laranja até abrir uma carta, entendeu? Olha só. Você, desculpa abrir uma carta, queria que você abrisse uma carta com canivete. Você sabe, eu dei só um exemplo, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas você tá precisando de um, porque você abriu uma carta chocante. Eu abro, o importante é abrir e ler, não é? Aliás, aqui no ar mesmo, Nenê, você mandou uma carta maravilhosa que eu te respondi ontem, daqui a pouco chega aí. Você respondeu? É o mínimo que eu posso fazer, é isso, que eu demorei, legal, mas tá aí. Então eu tô fudido, né? Porque você já mandou várias, eu nunca respondi. Fica alfinetada aí, né? Que realmente é de uma displicência sem igual. Mas enfim. Aliás, agora eu vou fazer uma pergunta só pra fogo no parquinho. No fim, o Nenê, você abriu a carta que o Lima te mandou? Que você não abriu? Não, foi o contrário. Foi eu que não abri a carta que ele mandou. É o contrário? Essa daí que não. Abri e respondi. Falando que respondeu. Entendi. Tá, então esquece. Enfim, deixa eu falar de minhas coleções. Você quer falar alguma coisa, Nenê? Não. Só encerrar com duas outras coleções que eu faço. Por favor, pode falar você. Não, por favor, diga. Duas outras coisas que eu faço. Tem aqui uma caixinha, acho que eu tenho uns 5 quilos de moeda. Aquelas coisas também, sabe? Gente que viaja. Você, quando foi pra África do Sul, eu te pedi isso. Falei, cara, traz uma moedinha de sobrar, ficar no bolso. Tem uma porrada e Mas tem, é só a moeda gringa mesmo? Ou tem uns reais jogados ali? Eu tenho também moeda brasileira aqui. Se bem que os reais antigos já se tornou colecionável, né? Aquela primeira geração do real. Tinha nota de R$1, né? Tinha nota de R$1 e tinha as moedas que eram diferentes nota dessa. de R$1, moeda de R$1, não lembro agora. Tinha nota também. Nota e a moeda. E eu tenho, assim, umas coisas interessantes do tipo, um xelim britânico da época dos piratas, sabe? Olha Acho que não é tão antigo assim. E até uma moeda da Alemanha nazista, que tem a suástica cunhada nela. Jura? Coisas bem doidas. Nossa, nunca vi. Nunca te mostrei isso. Não, que bacana. Vou te mostrar. E eu tenho uma outra caixa que não tem valor nenhum, mas, cara, que coisa que eu adoro, assim, são essas pequenas lembrancinhas que as pessoas me trazem de viagem. Então eu tenho desde hashi do Japão, passando por um isqueiro da Irlanda, escapulário de Roma e até coisas que eu adoro. Vocês sabe, na Europa tem muito isso. Marcas que você põe uma moeda de €1, por exemplo. Aquilo é muito legal. Gira uma manivela, ele cunha, às vezes na própria moeda, às vezes em outra chapinha de metal, um desenho do lugar. Então, tipo, a Torre Eiffel cunhada dentro de uma moeda de 5 centavos, sabe? É isso mesmo, legal. É muito bacana isso. Mas, desculpa, termina, Nenê. Isso. São essas duas coleções que eu mais me importo. Não, é só, Lima, eu vou passar a bola pra você porque você vai mais longe mesmo, é só pra citar. Eu me lembrei que uma época eu colecionei cartão de telefone, sabe? Clássico. Depois de telefone de ficha, né? Tinha época que era cartão. Então eu colecionei cartão. Bonito, né? Eu acho que existe até hoje. De regiões também, temáticos. Eu tinha alguns, assim, sabe? Tinha chegava talvez, sei lá, mais de 100 uma época. Aí também por alguma razão me enchi e foi. E Tazo, cara. Tinha uma época que eu colecionei Tazo. Que inclusive estão de volta, né? Então, eu ouvi dizer alguma coisa assim, é fato mesmo? Sim, eu não vi ainda, mas eu acho que é. Não vi,
Eu não sei como faz pra trocar e tal. Aliás, eu nunca soube bem como trocar. Era nas padarias, né? Salgadinho, né? Não, vinha dentro do salgadinho. Ah, é verdade, Acho que talvez Você trocava pra comprar um porta-tazo ou aquele que você jogava. Razão. Aí talvez tinha alguma dinâmica de Mega Tazo. Nossa, adorava o Mega Tazo. Que maravilha, não, eles estão de volta, é verdade. Eu preciso comprar um salgadinho pra ver um tazo. E eu tenho até hoje a minha coleção de tazo. Pô, isso é respeitável. Não, tá na casa da minha mãe, numa latinha muito bonita. Mas deixa eu comentar brevemente aqui do que eu já andei colecionando. Ainda jovem, eu tinha mania de chave. Pequenininho mesmo, bem pequenininho, assim, entrava no elevador. Chave. E eu sabia, assim, o pessoal tinha um chaveiro já, sabe, na cinta, assim, eu já pequenininho, ficava na minha altura, né? E eu já, você tem um Monza, assim, eu sabia todas as chaves, todas. E eu gostava, eu colecionava. Então todo mundo, hoje em dia ninguém mais tem chave, né? Mas antigamente todo mundo tinha umas chaves velhas e tal, de carro ou de porta, um monte de chave. Eu tinha, e eu colecionava, bobagem, mas de moleque mesmo. Mas eu tinha, adorava, aquelas, vai ser chaveiro quando eu crescer. Não sei, porque até hoje a chave em si me encanta. Eu sempre gostei de trancar a porta, abrir porta, sou muito organizado com isso. Mas é engraçado que você botou uma fechadura na sua porta aí que não tem... dispensa a existência da chave, né? Exatamente. Mas foi todo um trabalho mental, assim. Hoje em dia eu acho bem prático. Mas tem chave, sabe, que eu acho bonito, que eu nunca gostei da minha chave. Engraçado também, tem isso. A chave desse prédio aqui, que tanto que era da minha mãe, enfim, agora aqui no meu, eu não gostava do desenho da chave, não me encantava. Tem algumas... E é engraçado, aqui no Brasil a gente tem um padrão, né, de maçaneta. Vocês que já moraram fora, já viajaram, vocês sabem que na Europa, por exemplo, é outro padrão, né? Elas ficam em cima, elas não são fixas, que nem aqui. Aqui é muito sem graça, eu acho. Enfim... E aí eu parti pra essa. Mas aí eu abandonei as chaves e fui pros cadeados. E até hoje também eu tenho minha coleção de cadeados, que é uma lata razoavelmente grande, cheia de cadeado. Alguns cadeados um pouco diferentes ou antigos. E tá lá minha mãe. Enfim, vocês podem ver que tem bastante lixo meu na minha mãe. Ela que não me ouça, porque quando você fala sobre isso... Você fala, não, tem a coleção, mas tá na minha mãe. Então tá, né, depositou tudo lá. Assim, não, essas são as antigas. Aí tá tudo depositado lá. Eu falo que eu não me ouço, porque senão começa a falar, tira daqui isso aqui. Então deixa quietinho lá. E era muito legal também, cadeado assim, eu não sei, ainda tem relação com a chave, né, mas eu adorava a ideia de... Eu nunca usei muito um cadeado, né? Engraçado, eu tinha cadeado, mas morei em apartamento, não tinha portão, não tinha como usar cadeado. Mas eu tenho lá os cadeados. Aí, bom, daí o tazo, né? Que a gente colecionou, essas coisinhas de coleção, de mini crack, que eu não cheguei a colecionar, que nem o Nenê chegou, tinha alguns só. Mas os tazos tinham bastantes. Álbum de figurinha, eu lembro que um que eu completei era um do Garfield, que eram uns cartõezinhos, tem até hoje também, adivinha onde? Olha, sua mãe. Na casa da minha mãe. E ele é até desagradável, porque ele é grande, porque eram uns cartõezinhos assim que você colava e tal. E esse aí foi o único álbum na vida, acho que eu completei. Porque recentemente, os 2 ou 3 últimas Copas eu tentei fazer também, mas nunca dava certo, não acabava, começa a ficar muito caro a brincadeira, eu desistia. E que mais? Aí passou. Daí agora, hoje em dia, o que eu coleciono? Eu coleciono canetas tinteiro, que é uma coisa que eu sei que o Nenê também compartilha comigo dessa paixão. E aí, assim, mas também quando a gente fala em coleção, parece aquela coisa intocada e tal. Não, são 3 coleções que eu vou falar aqui que eu tenho e que eu uso. Eu gosto de usar, entendeu? Eu não gosto de deixar... Eu gosto de usar as coisas com muito cuidado. Sim, sem neurose, mas usar com... Né? Porque, por exemplo, minhas canetas, não só as tinteiro, mas tem um monte de caneta. Eu gosto de caneta, lápis, essas coisas eu gosto, vocês sabem como é que é aqui. É pra usar, entendeu? Pode usar, só devolve. Eu tenho agonia de não devolver as coisas, pegar e não devolver. Isso me pegou, devolve. Eu já briguei por causa de régua de R$1,50 com a Valesca, que pegou minha régua e não devolveu. Que isso? Tem que devolver no lugar. Enfim, então tem minhas canetas a tinteiro que eu adoro, enfim, existe até um certo investimento nisso e tal, mas é uma paixão, é muito bacana. E eu uso de fato, eu as utilizo, elas funcionam, acho que tá ali pra usar, limpo, etc e tal. Tem uma coleçãozinha de máquina de escrever, que a Valesca que não me ouça, senão também quase falar pra eu jogar fora. Eu tenho 8. Mas na verdade ela já tá ligada ali, né? Eu presenciei várias manifestações. Sim, mas agora tá. Vocês não viram, acho que vocês chegaram a ver o móvel de disco, não? Vi. Não, disco não. Não, o móvel de disco. Onde você. Onde eu guardo os discos, você chegou a ver? Não.
Ah, não, acho que não. Então, não. Ficava naquela caixa. Ficava numa caixa, exatamente. Aí eu mandei fazer por causa da vitrola nova ali, eu mandei fazer um móvelzinho. Ficou muito bonitinho. Quando acabar a quarentena, foi bem no começo da quarentena que o cara entregou. E aí tá lá, e aí tem um espacinho pras máquinas. Então elas ficaram enfiadas ali, saíram do meio do caminho. Bacana. Parou de me atormentar por causa disso. Mas eu tenho 8 máquinas de escrever que todas funcionam, eu uso, né? Tanto o César quanto o Nenê são provas vivas disso, que eu mando carta pra eles. Eu gosto, eu uso. Recebemos, inclusive, o fruto do seu trabalho nas máquinas. Exatamente. Eu tenho uma tatuagem de máquina de escrever, eu gosto muito, assim, eu sou realmente apaixonado pela coisa. Até eu tô louco pra fazer um texto, Cesário, que eu quero associar. Eu adoro instrumento musical. Eu até já tive alguns, tá? Mas eu não toco nada, eu não tenho habilidade, mas eu acho lindo. Acho lindo, sabe? Ver um teclado bonito, um belíssimo violão, contrabaixo, são coisas que me encantam. E aí eu vejo as minhas máquinas como se fossem o meu instrumento, entendeu? Então, como. Sim. Que eu faço bom uso, eu sei usar. Então eu adoraria saber tocar um monte de coisa pra justificar, porra, tem sei lá, 4 guitarras, 3 contrabaixos, mas eu toco pra caralho e cuido e tal. Eu não curo, mas eu sei escrever, eu vivo disso. Então, assim, as minhas máquinas, além de eu estar em boas condições, eu toco elas com afinação, digamos assim. Então eu queria fazer algum texto nesse sentido, dizendo que elas são a minha paixão de instrumento, assim, de objeto, que eu acho tão lindo, tão bonito. E é louco, assim, porque ela tem o ritmo, né? Tem ali a batida. Também faz sentido, né? Tem o gingado, né? Ela é sonora, né? Sim, ela não sim. é um tecladinho de computador que você faz um tec, 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 tec. Não, ela tem ali o charme dela. A porrada dela, uma deve bater mais forte, outra mais suave. Mas você tira um som dali. Sem dúvida, sem dúvida. E a Valesca também, que não me ouça, porque ela bem sabe disso. Os vizinhos também, enfim. E por fim, tem a minha coleção de discos, que também são todos utilizáveis, eu os escuto de fato, não é só pra dizer que estão lá. Eu recentemente fiz o trabalho, a Sabesp, que não me ouça, de lavar todos os discos. E eu fiz também o trabalho de contabilizar todos os discos. Eu acho que hoje em dia eu tenho 190, 180 discos. O que não é muito, porque tem gente que tem 5 mil discos e tal. Talvez um dia eu chegue lá. De novo a Valesca que não me ouça. Mas, tadinho, eu com meus disquinhos... Que vocês mudem pra uma pequena mansão, né? Um museu, uma coisa assim. É isso. O irmão do Safena, o irmão do Neném, onde eu tava aqui bebendo, ele falou, isso olhar em volta, falou, cara, não sei como a Valesca aguenta. Você olha aqui, é telefone velho, é disco velho, é vitrola, é máquina de escrever, é caneta, é tudo velho. Que mania que você tem? Eu falo, livro, sabe, os livros antigos. Eu falo, meu Deus do céu. E ele ficou meio chocado. E aí é isso, então tem meus discos de vinil, que eu sou um grande entusiasta, gosto, ouço, uso, máquinas e canetas. E meu ponto das coleções é isso, eu acho importante ter e usar. Eu não gosto de quem, sabe, tem e fica, sei lá, guardado. Eu acho legal coleção que... Tem coleções que não são utilizáveis, sei lá, mini crack, você não vai enfiar no cu, mini crack, não vai. Mas coisas que você pode colecionar e utilizar, eu acho bacana, assim, eu acho legal tudo com... E quem coleciona, quem gosta, estuda, cuida, né, sabe cuidar. Então é isso, utilizar e saber gerenciar, né, manutenção e tal, isso é importante. Fazer uma pergunta, você tem que escolher só uma delas, entre máquina, discos, livros e canetas. Escolher uma, não só faça uma. isso, não tem. Mas pra quê? Assim, qual que é? Pra uma ilha deserta? Porque senão você vai morrer. Você tem que escolher uma só. Se você ficar com mais de uma, você morre. Eu acho que é a máquina de escrever. Você fica com as máquinas. Eu acho que sim. Mas assim, eu só tô respondendo porque eu morreria. Senão eu não responderia, porque não dá. Eu realmente gosto de todas, entendeu? Muito, assim. Mas as máquinas talvez seja que eu tenho, não sei. É que assim, não anula o resto. Eu não tô falando que isso anule a sua paixão pelo resto. Sim, mas eu entendi. É difícil. Só pra tentar botar ali qual que é o ápice. Não sei, acho que a máquina, não sei. Enfim. E é isso, minhas coleções são essas, gente. Eu queria só, aquilo que eu falei acho que no início, até pra gente, que a gente falou pra caramba, até pra gente assim, encaminhando, essa coisa, coleção versus minimalismo. Hoje em dia as pessoas
Existe muito isso, né? De ter cada vez menos tralhas, os espaços são menores. Então acho que as pessoas estão colecionando menos. Como vocês veem isso? Vale a pena hoje em dia você ter grandes coleções? As pessoas não têm nem espaço para guardar. E normalmente quem tem coleções é quem mora em lugares que cabe coisa. Aqui em casa as minhas coleções geram um probleminha. Porque a Valesca, minha esposa, fica meio cabreira. Porque são coisas de volume, né? Então, quer dizer... como é que vocês veem isso? Até principalmente o Nenê, que eu sei que ele preza muito pelo minimalismo. Como que é isso aí? Eu prezo, mas assim, você, por exemplo, você tem um espaço para guardar essas coisas que te fazem bem e te dão essa nostalgia e você gosta e cuida e sabe apreciar. Se você tem e te faz bem, eu acho que vale a pena. Da mesma maneira que o cara que tem um galpão e tem dinheiro e sabe cuidar de carro antigo, por exemplo, não, qual que é o problema dele ter uma coleção de carros antigos, né? Sim. E eu tenho poucas coisas, até pondo espaço aqui, mas também me sinto muito bem assim, menos quantidade física de coisa possível, e me dou bem com isso também, mas, pô... Mas você pretende atingir por aquele exemplo, ponto de que a sua vida caiba dentro de uma mochila, não? Não mais, já foi essa... Eu queria mesmo isso, mas não mais. Tá. Mas eu vejo que quanto menos melhor, até durante uma mudança, por exemplo, facilita muito você ter a menor quantidade de coisa possível. O César que eu digo. Por quê? Por mudanças? Porque ele muda tanto que ele deve... Ele muda bom, deve saber, Mas é isso, assim, eu não vejo problema para quem tem espaço e pode cuidar bem das coisas ali, apreciar elas da maneira que elas merecem. Bacana. E você, Cesarino, o que você acha? Eu acho, concordo muito com o que o Nenê falou, né? Assim, a partir do momento que aquilo te dá algum prazer, né? Que faz algum sentido para você de alguma forma, eu acho que é super louvável, assim, sabe? Não, tipo, colecionar por colecionar, acho que é besteira. Enfim, acho que tem que ter uma razão mesmo, né? Você é apaixonado por máquina, você tatuou no seu braço uma máquina, entendeu? Então você virar e falar, tem uma coleção de máquina de escrever, e vai falar, nossa, mas que absurdo, ou sei lá, meu Deus, mas quem que tem? É óbvio, tá? Faz parte de você. Entendeu? Quem te conhece é isso, você manda carta para as pessoas escrito nas máquinas de escrever, entendeu? Você comenta, fala, puta, tô com saudade de usar tal máquina. Então é legal, é bonito essa relação. Eu particularmente tenho um pouco dessa coisa de não juntar muitas coisas por conta dessa minha sina de me mudar por alguma razão, né? Não existe uma razão específica, mas acabo me mudando. Mas eu também me vejo em um determinado ponto da minha vida que talvez eu não more, mas que talvez eu tenha, sabe, aquele sítiozinho, aquela chácara, aquela coisa assim um pouco mais rústica, mas que você tem o seu espaço, que você tem suas coisas, para daí de repente eu começar, sabe, a pensar em ter minha coleção, vamos chamar de coleção, mas seja de livro ou de discos, mas não é assim, ter uma coleção de discos para ter coisas raras e etc. Não, mas é para reunir ali os discos que eu acho que pra mim fazem sentido, que eu gosto de escutar, que eu sei que eu vou pegar e botar pra ouvir, entendeu? Então se for ali uma reunião de 15 discos, pra mim vai ser uma coleção e vai fazer sentido ter aqueles 15 discos, né? Não adianta eu querer ter um disco de... sei lá, não sei nem dar um exemplo, sei lá, do Magal de 1989, se pra mim aquilo não significa nada, né? E eu acho que é uma relação muito louca do ser humano com as coisas, porque eu vejo a minha mãe, por exemplo, uma pessoa que ela guarda algumas coisas assim, não chega a ser é acumuladora nem nada, mas tem muita coisa que eu acho que fala, mãe, mas por que você não joga fora isso? Né? Tipo, não usa, não sei o quê, e ela se sente assim, desrespeitada, sabe? Tipo, você tá desrespeitando a minha história, o meu passado. Sim. Então acho que é muito particular mesmo, sabe? Essa relação que as pessoas têm com as coisas e o quanto que aquilo faz bem pra ela. Mas né? que existe o que você falou, esse degrau pro acumulador, assim, é um degrau meio tênue também, né? Entre o cara é um colecionador ou o cara é um acumulador? Eu acho que é meio delicado isso. Sim, eu entendo. Mas uma coisa, por exemplo, a pessoa ficar, não, vou guardar esse parafusinho aqui que sobrou porque um dia talvez eu possa vir a precisar. Eu acho que é diferente de uma relação, por exemplo, de você
sei lá, guardar alguma coisa porque aquilo te remete a um momento ou uma história. Sim. E faz você se sentir mais em casa, faz você se sentir bem, ou algo nessa linha, né? Não, enfim, com nem sei se eu certeza. respondi, mas acho que é mais ou menos isso. Acho que é isso. Isso me fez lembrar até do Serguei, que eu e o Nenê temos muito apreço, que ele tinha, não sei se era uma música ou um disco chamado Coleção de Vícios. E acho interessante, Enfim, muito bom. Mas é isso, acho que no fim das contas, além de tudo isso que a gente falou muito pertinentemente, é o que o César falou no começo. O gostoso também é colecionar memórias, lembranças, histórias, aprendizados. É meio clichê? Mas é uma verdade, sabe? Colecionar memória. Mas é porque eu acho que a coleção física também eu acho que é muito mais valorosa quando ela é acompanhada disso, né? De afetividade, né? De história. Sabe? De pessoas, pô, não, isso aqui eu tenho essa coleção porque, sei lá, eu ganhei no ano de sei lá quando, porque uma pessoa tava passando por não sei aonde, lembrou e me trouxe, e aí eu tava num momento em que eu não tava bem e isso me fez medo, sei lá, tô criando qualquer coisa aqui. Mas assim, acho que a coleção, pra mim, a minha maneira de olhar isso, a coleção que mais faz sentido é aquela que é formada por coisas que te remetem a algo, né? Que faz um sentido dela, uma razão dela estar ali, entendeu? Concordo. Aquela caixinha que o Nenê falou que não tem valor nenhum, talvez seja a que mais tenha valor, né? Pois é. Mas é isso, né? Não tem valor, talvez, sei lá, se eu encontrar, eu falar, putz, eu vou desocupar isso aqui. Aliás, mas pra ele remete a alguma coisa. Isso me fez relembrar, sabe de que filme? Do filme Riquinho. Vocês lembram desse filme? Riquinho. Não, eu lembro do desenho, do personagem. Era um filme com Macaulay Culkin, se eu não me engano. Era com ele, assim, enfim, era um clássico da minha infância. E aí era isso, aquela história, o cara tinha um McDonald's dentro de casa, nossa, sabe, era muito rico, aquele sonho de qualquer criança. E aí os bandidos, não sei o que, é um filme infantil de aventura, /comédia, mas enfim. E aí querem entrar no cofre, é um cofre gigantesco que tem, que não sei o que, achando que toda a fortuna da família toda vai estar lá. E aí fazem que daí os pais abrem o tal do cofre e o que tem tipo, sabe, a primeira bicicletinha do filho, a primeira... É isso, tudo afetivo, o grande tesouro deles um puta papo furado, que a conta bancária deve estar cheia, mas no tal do grande cofre, isso, né? O que tá lá, o que tem valor pra eles, é isso. Parte, mas é isso, né? O valor, às vezes, não tá na cifra só, né? Com certeza. Tem muita coisa tudo bem, também tem, isso. Tipo, isso aí não vai pagar sua conta de água, não vai. Exatamente. Mas tem um valor enorme, né? Porque colecionar qualquer coisa não vai... Só te tira dinheiro. Se você é um colecionador, só te tira dinheiro, não te traz nada. A não ser que você venda a sua coleção, mas quem coleciona não quer vender normalmente. Então, enfim, é isso. Vamos adiante, meninos? Vamos. Vamos lá com a dolorosa e o alívio. Folha dupla e papel lixa, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa dessa semana vem evidentemente de Brasília, como sempre, mas a gente queria só dar uma outra abordagem, não simplesmente o fato do presidente ter falado cala a boca. Não te perguntei nada para um jornalista que, como bem lembrou a Tatiana Vasconcelos da CBN, ele não tem que perguntar nada, ele tem que responder. Quem pergunta é o repórter que está fazendo o trabalho dele. Mas não só por isso, mas olhando de uma visão um pouco mais macro, de que forma a imprensa vem sendo tratada nesse governo, né? No dia que se comemorava no mundo inteiro a liberdade de imprensa, o fotógrafo Dida Sampaio do Estadão foi agredido naquela manifestação antidemocrática assim, que aconteceu agora no fim de semana em Brasília, na frente do Palácio do Planalto e com a participação do presidente. Quer dizer, é um exemplo agora gritante, recente, mas desde o início, seja pela violência verbal, moral, espiritual e também física, com que muitos repórteres têm que lidar com essa corja, a imprensa em geral, o jornalismo, né, essa coisa que é tão essencial para a democracia e para tudo, e que, enfim, que também é um ganha-pão, sim, é um meio de sobrevivência que é tão desrespeitada, é a maneira que isso tudo vem sendo tratado nesse governo. Então, dia após dia, esse ranço, essa coisa horrorosa que só cresce, e é muito grave, porque sem imprensa não há liberdade, não há democracia, não há verdade,
e ficar falando que é tudo fake news é muito fácil, e pior é que tem gente que acredita. Certo, Cesário? É isso aí, vou tentar ser breve. Eu só fico puto, porque, pra variar, né? Enfim, não tem novidade nisso. Mas, ele para ali na saída, o presidente na saída do palácio parou para conversar com seus apoiadores e não sei o que e tal. E aí ali é o momento de ter ali a conversa com a imprensa, etc. Só que aí, assim, ele não dá devida atenção para a imprensa, mas ao mesmo tempo ele não organiza uma coletiva de imprensa, ou assim, ele não se preocupa em ter aquele momento para que ele tenha esse diálogo com a imprensa. Então ele reclama muito que a imprensa o ataca, que a imprensa o persegue, etc, 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 mas ele não dialoga com a imprensa. Dialoga com quem lhe convém, Record, SBT, enfim, já passou ali, namorou um pouco a Band, aí tá meio, né, tem um certo atrito hoje em dia, a Jovem Pan também já não é mais tanto, mas a imprensa eu tô falando, mas não tô falando dos canais de comunicação, sabe? Mas ele não é que ele não entende, eu ia falar, ele não entende, mas ele entende muito bem, ele simplesmente ignora o papel da imprensa dentro da comunidade, dentro da democracia, e de como um canal de diálogo mesmo entre um líder e o seu povo. E claro que muito mais a gente, enquanto comunicador, enquanto jornalistas, que tem ainda essa questão profissional / pessoal, que fala, porra, mano, sabe, são pessoas sérias, que estudaram, que estão ali por alguma razão, não tá ali pra, sabe, tipo, porque, porra, o cara se acha tão deus assim, que acha que todo mundo tá ali só pra ferrar ele. Não, às vezes os caras querem saber outras coisas, querem entender, querem questionar, querem, sabe? E outra, imprensa é oposição, cara, jornalismo é oposição, né, começa dessa premissa, né, se não é oposição, já não se torna mais jornalismo, já não é mais livre, não é mais nada. É bem isso, né? Mas enfim, né? Segue, porque já não dá pra esperar mais nada, pois né? Então... Nenê, alguma coisa? Não, acho que até que você postou hoje lá no Instagram foi muito pertinente, né? Um momento, assim, como que as pessoas estão, os apoiadores desse governo tentam se justificar com as coisas que estão acontecendo para ainda manter esse apoio. É muito difícil, acho que encontrar alguém completamente são com bons argumentos, né? É isso. Não, tá divertido, né? Ver os caras terem que justificar o Bolsonaro se unindo ao Centrão e tendo que virar a chavinha de que o Sérgio Moro não é mais o herói, agora é o traidor. Tá divertido ver isso. Né? Mas eu não sei que comentarista político que falou esses dias. Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o Sardenberg. Não sei porque eu achei que você ia falar. Eu acho que foi o Saddam Hussein. Não é o caso. Mas que falou que assim não dá pra ele continuar sustentando, porque desde o início ele tem esse diálogo, né? Ele fala de uma maneira com os eleitores dele, né? Ele tem ali uma maneira, uma linguagem, um ataque e, né, aquela coisa dele ir lá discursar em meio a manifestação contra o STF. Ele vai e fala um monte de coisa. Aí depois, na hora que ele tá diante ali, que tem uma câmera, que tem ali pessoas, né, que tem um mínimo de imprensa ali perto, ele, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, eu estava um pouco alterado, mas vocês interpretaram mal, vocês estão me julgando, vocês informaram, é o recuo, né? E não dá, entendeu, cara? E eu me sinto, quando eu começo a olhar muito isso, eu falo, puta, será que eu que tô muito louco? Porque não é possível, esse cara tá falando, de manhã ele fala uma coisa, à noite ele fala outra. É tão claro e pra as mim, pessoas né? ainda acham que ele... e as pessoas acham que ele é coerente. Meu... não é fácil, não. Mas vamos que vamos, fica aí o registro. Muito bem, muito bem, muito bem. Folha dupla. O nosso Folha Dupla vem quase com uma menção de desagravo à cultura brasileira, que vem sofrendo tantos golpes, tantas perdas e tanto silêncio por parte do governo, especialmente da querida Regina Duarte, né, secretária especial de governo, que
Eu quase falei, eu ia te ajudar e quase falei, Regina Casé? Antes fosse. Mas não, é só a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, que vem sofrendo derrotas dentro da pasta também. Teve que readmitir aquele maluco que falou que o rock ativa o aborto, que ativa o sexo, que ativa o satanismo e que John Lennon era ligado ao diabo. Enfim, esse cara foi readmitido agora. E ela teve que engolir. E recentemente, né, a gente perdeu muita gente boa. Eu cito aqui alguns nomes: Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Flávio Migliatti. É Flávio Migliatti, perdão, gente, agora me falhou. É Migliatti, perdão. Aldir Blanc, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Alguns nomes só que recentemente a gente perdeu e que não teve uma palavra por parte do presidente, né, enquanto presidente, tampouco da Secretaria de Cultura, né, que equivaleria ao Ministério da Cultura, enfim, da ministra, da secretária de Cultura, não teve nada. Uma nota oficial, né? Hã? Não emitiu nenhuma nota oficial. Não emitiu nada. E ainda saiu a notícia de que a Regina Duarte teve que falou muito particularmente, lamentou muito, né, privadamente com alguns conhecidos, porque não faz parte do governo apoiar artista, lamentar pela morte de um grande artista, né, que é o que aconteceu com todos esses nomes que eu falei, são grandes artistas, são construtores da cultura brasileira. Então acho que a nossa Folha Dupla, na verdade, é um grande aplauso à cultura brasileira, que está precisando disso de algum lugar, porque no que depender do Estado, eu acho que não tem que ser uma cultura que depende de Estado, paternalista, nada disso. Mas é papel também do Estado fomentar, né, incentivar qualquer coisa nesse sentido, e não faz. Muito antes pelo contrário. Então fica o nosso abraço apertado, quentinho, para a cultura, que é tão importante. Eu li, né, virou meme, né, mas o pessoal falando, olha, eu descobri que eu posso, né, nessa quarentena toda, eu posso viver sem ir pro shopping, eu posso viver sem isso, sem aquilo, mas eu não posso viver sem meus discos, sem meus livros, sem, né, ou seja, sem filmes, ou seja, vamos valorizar a cultura, porque realmente nessa pandemia, todo mundo em casa, o que está salvando a condição mental de todo mundo é o produto da cultura, né? É tudo isso, então é tão desprezado, é isso, enfim. É o que a gente já sabe, mas só para reativar isso, para reacender essa chama de viva a cultura brasileira, certo? E acho que são as duas coisas que mais são menosprezadas por esse governo, nesse momento se mostram fundamentais para que a gente consiga passar por tudo isso, que é a questão da cultura, que vocês já falaram muito bem, não vou ficar repetindo, e a questão da ciência, né? Porque assim, não é a ciência que vai ter que salvar, não é, pode demorar e etc, mas vai ser a ciência que vai ter que tirar a gente desse. E dando até um passo atrás, a educação, né? Que eu acho que é a base de tudo isso. É negligenciadíssima, né? Tá na mão de um psicopata, enfim. Sociopata, talvez. Mas sem dúvida, é isso aí. Vamos lá, dicas! WC Indica. Neninhos, hoje que é dia 6 de maio, é dia de você, por favor. Tá bom. É quarta-feira. Ó, a dica de livro de hoje é um livro que eu tô lendo agora aqui, que tava para ler há muito tempo e sei que você tem aí na sua bela estante. É o Roberto Carlos em Detalhes. Que legal, É aquela biografia não autorizada dele, né? Não só não autorizada, como censurada. Diferente, ela foi censurada. Ele processou a editora e o autor, né? Foi tirado de circulação. Eu cheguei aqui nos 40% hoje do livro. Ainda não cheguei em nenhum momento que eu falei, meu Deus, né, o que motivou de fato ele a ter. Não tem nada, não tem nada. Não tem. Se a gente tivesse alguma coisa, um tipo de traição, droga para caramba, não tem nada, só fala de música. Música e relações, né? Não, e até porque o autor é extremamente fã do cara. Então, assim, é uma visão até tendenciosa. Tende a falar bem, né? Pois é. E é isso, fazia muito tempo que eu não lia uma biografia. Eu gosto muito, tanto de biografia quanto de autobiografia. E tô adorando. Roberto Carlos em Detalhes, Paulo César de Araújo. Mas só uma pergunta, você baixou o que? Você comprou? Porque tá disponível o livro? Eu não sei, até onde eu sabia tava proibido.
Não, tá proibido, né? Lá no... Baixei ele lá no nosso site do Baixar Livros. No Lê Livros, certo. Tanto que nas primeiras páginas mesmo, ele comenta isso, assim, essa edição no dia tal foi tipo 8 dias após a publicação. Né? Tanto o autor como a editora foram processados acionados, né? Judicialmente pelo compositor, e ele ganhou. Então, realmente, não tá em circulação, né? Mas você acha, sebo... mas talvez esteja bem caro. Eu tenho a versão física dele, talvez eu negocie tá bem isso. Caro. Eu vi, meus pais têm também, eu dei uma olhada Cara, tava tipo uns 450, 500 reais. Caramba. Que beleza. Muito bom. E aí, Cesarino? Cara, minha dica hoje vai pra... É meio que... sei lá, eu não sei se eu chamo de... Vamos chamar de biografia também. Chama-se Chico Buarque, Letra e Música, da Companhia das Letras. O que eu tenho aqui é a 3ª edição, mas eu nem sei de que ano é a 1ª edição. Eu sei que é um trabalho completíssimo. E para começar a história, assim, logo nas primeiras páginas... Tem uma carta ao Chico que é escrita nada mais nada menos por Tom Jobim, quando ele estava em Nova York, em outubro de 89. E é um material muito rico que traz a história dele desde da juventude mesmo, né, a época, as primeiras composições, etc. Mas o mais legal é que, assim, não só a história em si dele, né, da biografia clássica, mas ele reúne grande parte das obras, com as letras, os anos em que foram lançados, entendeu? É tudo muito bem organizadinho, com muita foto também. Então acho que vale a pena para quem gosta de música, de história, de Chico Buarque, ou até para quem não gosta muito, vale a pena ler também para entender o porquê que o cara é tão foda. Entendeu? Procurem Chico Buarque, Letra e Música, da Companhia das Letras. Mas é um trabalho de várias mãos. Eu sei que assim. tem uma... É pequena até uma biografia do Chico, mas muito digna, escrita pelo Fernando de Barros e Silva, que é um jornalista muito bacana. Ele é ex-diretor de redação da Piauí, ele ainda está na Piauí, ele apresenta o Foro de Teresina. E ele escreveu uma biografia, assim, pela Folha, se eu não me engano, do Chico. Então também vale dessa pesquisada. Quem quiser também complementar essa leitura aí do César, tem essa daí. Mas bacana, eu vou atrás depois dessa... Aliás, quando você acabar a quarentena, quando você vier gravar, você traz aqui pra eu dar uma olhada, que eu achei muito bacana. Eu sou um grande... Eu levo, ele é um formato quadradão, assim, sabe? Bonito. É um belo trabalho, sim. Pois bem. Pra você ter uma ideia, eu na Canalice, eu já dei muito livro pra minha mãe pensando em mim. E esse foi um desses, tanto que tá assinado. Minha mãe, Nina Rosa, Natal de 2004, em Cesário Lange. E tem no fundo, na última página, o preço. Então em 2004 tava R$ 66,50. Caro, hein? Nossa. Pois é, mas é um belo trabalho, né? O que eu falo, hoje em dia um livro custa isso, uns R$60, tá? Mas em 2004, R$ 66 era um belo dinheiro. Que coisa interessante. É isso. É o valor que a gente tava falando agora há pouco. O valor vale, né? Vale quanto pesa. Muito bem. Bom, minhas dicas também vão para a área cultural, só que para a área musical. Eu queria falar sobre 4 músicas rápidas que eu gostaria que vocês ouvissem todos. Tem em qualquer lugar, YouTube, enfim, Spotify, Apple Music. As 3 primeiras é parceria... Não todas são parceria, mas é do Aldir Blanc. Algumas com o João Bosco, outras não. E que valem a pena ser ouvidas. O Aldir, que a gente falou agora há pouco, morreu, né, ontem. E uma perda tremenda, assim, um dos maiores compositores da música brasileira. E eu separei, ele tem mais de 500 músicas gravadas, tá? E não sei quantas compostas, mas tem 3 que eu gosto muito, cada um tem seu gosto, mas eu gostaria de recomendar. A primeira, você vai ouvir na voz do João Bosco, chamada Linha de Passe. Adoro o gingado, adoro o jogo de palavras, o tic-tic-dong, acho maravilhoso, é muito bom. A segunda, também na voz do João Bosco, Incompatibilidade de Gênios. Eu acho que é o que a gente cantaria de Algumas Esposas, né? Que é uma história de um cara que só toma na cabeça com a esposa, que não aguenta mais, mas é genial, assim, a história. Tem enredo, entendeu? E também é deliciosa
o swing da música, tá, a clássica na versão do João Bosco, mas tem também uma versão da Clementina de Jesus, se eu não me engano, de 66, se eu não estiver falando muita bobagem. Deliciosa também, maravilhosa e vale a pena ser ouvida, Incompatibilidade de Gênios. E por fim, Amigo é Pra Essas Coisas, um clássico dele também na voz do MPB4. Uma música que é uma conversa de bar entre dois amigos e um desabafando pro outro, não tá fudido e tal. E também tem, cara, é muito bem construído, é muito complicado tentar explicar, tentar falar, tentar comparar com o que a gente vê hoje. Quando você vê uma letra dessa, que você presta atenção na letra, a música é uma delícia de ouvir, mas você presta atenção na letra, tem uma história ali muito bem contada e é de arrepiar. Então, Linha de Passe, Incompatibilidade de Gênios, é Amigo Pra Essas Coisas. E por fim, a última música que eu queria recomendar aqui hoje chama-se Autobahn, do alemão, né? Autobahn, Autoestrada, da banda Kraftwerk, que são os pais da música eletrônica, do disco de mesmo nome, Autobahn, de 74. E essa música tem 23 minutos, é uma peça da música eletrônica de 74, você pode imaginar. Mas eu falo dela hoje porque o Florian Schneider, que é um dos fundadores da banda, morreu hoje. Ele já não estava mais na banda, mas ele faleceu hoje. E o Kraftwerk é tido quase tão revolucionário quanto os Beatles foram. E vale muito a pena ouvir. É uma música deliciosa que eu até indiquei pro Nenê recentemente, Autobahn, uma das mais famosas dele. A música não é boa. Ela, no primeiro momento, você vai estranhar, mas se permita essa experiência. Assim, são 23 minutos de experiência musical. Vale a pena ouvir. E é isso, desculpa ter passado tanta coisa, mas eu precisava passar essas quatro diquinhas de música aí. Certo, cara, meninos? Mas eu só pegando uma caroninha aí no que você tá falando, só pra registrar também. Fala. No dia que foi anunciada a morte do... Oh, meu Deus. Aldir Blanc. O João Marcelo Bosco ali na participação dele ali no programa da CBN à tarde. Sim. Tava visivelmente, entre aspas, né? Porque é rádio. Claro. Mas emocionado, cara. Eu ainda não ouvi, eu tô louco pra ouvir tanto ele quanto o Pasquale, que eu tenho certeza que vão falar coisas maravilhosas. Mas é importante falar porque a Elis foi uma das primeiras a gravar músicas dele. Sim. E do João Bosco, como Bêbado e Equilibrista, uma das mais famosas, e que acho que certamente ele deve ter conhecido de perto o Aldir, enfim, fez parte, eu acho que da vida dele, enfim. Eu tô curioso pra ouvir, ainda não ouvi a coluna dele, eu ouço todas, mas eu vou ouvir. Bem, assim, bonito, sabe? De você ver o quanto ele tava... Não foi assim, chorando aos prantos, não é isso? Mas você percebia que ele tava ali sentindo aquele baque mesmo. Claro, e vale lembrar que ele foi vítima da Covid, e... eu não sei exatamente o contexto, porque ele não tinha um plano de saúde. Ele teve que ficar atrás de UTI, enfim, por algum tempo e acabou falecendo pela Covid. É uma pena no sistema público de saúde. Mas, c'est la vie. Certo, meninos? Cesarino. Certo, galera. Obrigadíssimo por nos colecionar no seu bolso. Meus queridos, eu acho que pra quem não sabia nem o que falar direito quando vocês sugeriram o tema, consegui desenrolar alguns assuntos. Só você desenrolou. Não, mas também é aquilo, né? É sempre uma boa conversa, ela dá bons frutos, porque as pessoas que estão conversando com você te fazem lembrar de memórias que estavam muito apagadas dentro de você, né? Sim. Então, de alguma forma, vocês também deram uma remexida ali em algumas gavetas que eu nem lembrava que existia. Então é muito legal. E até por isso, por mexer em gavetas empoeiradas e pouco visitadas, lembre-se sempre de lavar bem as mãos para poder seguir caminhando. Excelente. Ótimo. Neninhos, beijo grande. Querido, obrigado, foi o maior prazer da terra. Mais uma pra conta aí. Que bom, mais uma pra conta. Tá ficando alta essa conta. Que bom, maravilha, meninos.
Semana que vem estaremos de volta, mais um WCast. Eu sou um Felipe Lima. Felipe Lima é ótimo. Eu sou o Felipe Lima. E é um prazer. Tem um nadador, tem um ator, enfim, cada uma. E é um prazer tremendo ter estado aqui com vocês e continuar firme e forte aqui em vossa companhia. Gente, valeu. Beijo grande. Até mais ver. Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.